Que frequências levam algumas pessoas a desejar dominar, manipular ou subjugar outras pessoas por proveito próprio? Eu quero trazer algumas reflexões sobre algumas atitudes que eu tenho visto e tenho me incomodado um pouco. Que energia move políticos corruptos que continuam agindo mesmo sabendo que suas ações resultam em sofrimento coletivo, miséria e até morte? Onde está a consciência de tantos que ainda defendem líderes autoritários mesmo diante de provas concretas de suas falhas éticas e morais? E o que leva alguém a querer acumular mais do que pode gastar enquanto rouba ou explora a maior parte da sociedade? Essas perguntas não são apenas políticas ou psicológicas, elas são espirituais, vibracionais e existenciais. Elas tocam diretamente na relação entre consciência e poder, entre medo e identidade, entre verdade e ilusão. A minha intenção aqui é que consigamos integrar essas reflexões num campo de compreensão ainda maior, independente de esquerda ou direita. Dominar, manipular e subjugar são ações que quase sempre nascem da insegurança interna, mas também do sadismo das pessoas. O ego, quando não amadurecido ou integrado à consciência, ele busca compensar a sua fragilidade com um controle externo. A manipulação é muitas vezes o reflexo de alguém que não sabe lidar com a própria vulnerabilidade. Esse comportamento pode ter uma origem em traumas de abandono, humilhação ou desamparo, independente de ter ou não boas condições financeiras, mas também do sadismo das pessoas. Esses traumas se perpetuam como uma forma inconsciente de sobrevivência emocional. Para essas pessoas, controlar o outro dá uma sensação de poder e prazer, quando na verdade é um sintoma de desconexão profunda com o próprio valor real. Essas atitudes se tornam estruturas sociais onde grupos formam bolhas de pensamentos iguais. O poder é exercido não como serviço, mas como opressão, e a relação com o outro é pautada em hierarquia e não em empatia. Quem tenta dominar o outro quase sempre já foi dominado por dentro pela própria sombra, pela própria dor, pela própria insanidade. O que pode ser pior? Essa sombra pode desconectar o indivíduo da sua própria humanidade. Ele o faz ele faz se vendo como um diamante lapidado diante de pessoas que estão ali só para admirá-lo e servi-lo. O político corrupto, ele não desvia apenas dinheiro, ele desvia destino, saúde, segurança, dignidade da população. Cada recurso público que é roubado representa um remédio que não chegou, uma escola que não construiu, uma vida que se perdeu silenciosamente na criminalidade. É um assassino indireto e difuso cometido com a frieza de quem já se desconectou da realidade. As lutas e disputas políticas, as guerras são geralmente decisões de poucas pessoas e prejudicam milhares de outras pessoas. Seria o egoísmo a energia desta década? Para agir assim, é necessário desumanizar o outro. O corrupto, o senhor da guerra, não vê mais rostos nas suas ações. Ele vê números, lucros, estratégias de poder. Ele já não sente empatia pelo outro. A alma está anestesiada. E o ego assume o comando com a sua fome insaciável por poder, riqueza e validação externa. E eu te pergunto, será que vale a pena manter e sustentar essa energia? A corrupção não é apenas um crime contra a lei, é uma violência contra a alma coletiva. Quando alguém da sociedade, o pobre, a classe média, continua defendendo um líder corrupto, violento ou autoritário, mesmo diante de provas claras, o que está em jogo não é a razão, é a identidade emocional daquela pessoa. E não devemos julgar condenando. Essa pessoa, muitas vezes, projeta no líder a imagem do pai protetor, o herói salvador, do símbolo de preenchimento. Ele não consegue olhar para baixo e visualizar aquele que o admira. Romper com essa figura seria como romper com a sua própria segurança, seus valores ou sua história. A mente entra em negação ativa, filtrando qualquer informação que ameace a estrutura emocional construída, que ameace a imagem criada do personagem que foi idealizada dentro da mente daquela criatura.
Além disso, há um fator social. Comunidades inteiras são construídas em torno dessa defesa. Grupos religiosos, famílias, bolhas digitais. A adesão ao líder vira condição de aceitação, gera a identidade de fazer parte de um grupo, de ser aceito, de ser incluído. Romper com isso implica ficar só, ser rejeitado, perder o lugar, e poucas pessoas estão emocionalmente preparadas para essa travessia. Esse tipo de cegueira coletiva não nasce do mal em si, mas do medo e da carência. Por isso não adianta atacar, é preciso abrir espaço de escuta, de reconstrução afetiva e de consciência para toda essa galera. Mas o que resolve o medo? Não é o domínio, é a presença consciente. Tomar consciência é ver com verdade, é reconhecer a própria sombra sem culpa. É enxergar o outro não como ameaça, mas como extensão do mesmo campo de vida. Da necessidade de submeter o outro da idolatria das figuras projetadas, figuras que não existem, ou melhor, existem na forma despótica na mente do idólatra. A verdadeira revolução não é política. A revolução ela é silenciosa dentro da nossa consciência. Cada pessoa que escolhe ver, sentir e se responsabilizar torna-se um ponto de luz numa rede maior. As pessoas que vão despertando criam também bolhas de pessoas que pensam igual. Nós precisamos ter em mente que o poder verdadeiro não é o que domina, mas é o que ilumina. A liderança verdadeira não é a que oprime, mas é a que desperta dentro de nós o senso de justiça. A consciência verdadeira não é a que sabe tudo, é a que se permite ver com profundidade e agir com verdade. Será que minha mente me permite ver a possibilidade de eu estar enganado? E talvez, no fim, o que realmente transforma o mundo não sejam denúncias ou protestos, mas a força silenciosa de seres como você e eu, que se recusam a vibrar na inconsciência e escolhem todos os dias ser presença, ser verdade e ser luz. Aí você me pergunta, Paulo, o que fazer com todas essas informações? Existem alguns caminhos, existem algumas possibilidades que nós podemos trabalhar no nosso dia a dia e em sociedade. Precisamos pensar numa educação emocional e política, ajudar as pessoas a nomear seus sentimentos e a pensar criticamente sobre o poder, a verdade e a justiça. Ter uma espiritualidade lúcida, uma fé que amplia a consciência e não que cega em nome de doutrinas e figuras míticas. Terapia e autoconhecimento, curar as feridas que geram o apego ao controle, o medo e também ao sadismo. Escuta compassiva de abrir espaços onde possamos conversar sem a pessoa se sentir atacada. Ter uma presença vibracional, manter o próprio campo limpo, ético e consciente, mesmo quando tudo ao redor vibra medo e sombra. Todas essas reflexões fazem parte da busca do Sintonia Quântica por querer curar a sociedade de partidarismos e extremismos. O Sintonia Quântica busca o caminho do meio, onde as pessoas possam se encontrar sem caminharem pela esquerda ou pela direita, por essa ou aquela religião. O meu é melhor que o seu. O Sintonia Quântica ele busca transitar na neutralidade e aceitar como boas todas as informações que chegam, avaliando-as com consciência para construir de forma humana uma sociedade mais justa, ética e equilibrada, para que os corruptos e os senhores da guerra não ganhem relevância. Se você sentiu esse conteúdo batendo em você, apoie o canal, se inscreva, compartilhe este vídeo e envie para quem precisa ouvir um pouco disso que eu estou conversando contigo. E lembre-se, a sua presença consciente já transforma o campo ao seu redor. Nos vemos na próxima sintonia.